Porque Deus é o que salva, com muitos ou com poucos. Deus é o que salva, com uma espada ou com 100 espadas. Porque o que Deus quer, Deus cumpre. O que te dá segurança, querido, não é o seu emprego, não é o seu salário, não é a sua conta corrente, não é a sua carreira garantida. É a palavra de Deus firmada no seu coração, que vai te firmar no dia mau. Meus queridos, você já viveu algum momento que você achou que seria impossível? Impossível avançar, impossível ver mudança, impossível ver as situações serem transformadas. E depois você viu que as coisas aconteceram e mudaram? Não fica só no impossível não. Quem já viu o impossível se tornar possível de maneira que você nem imaginava que ia acontecer? Dá um gesto aí para mim. Você já viu? Pois é, então eu quero deixar uma frase para você guardar essa noite. Impossível é uma opinião, não é um fato. Impossível é uma opinião, não é um fato. Porque a gente diz que é impossível. A gente tem uma opinião de que é impossível, de que algo não pode acontecer. Não é um fato. Só vai ser um fato se de fato você tentar e não conseguir. Então, antes de tentar, antes de dar o passo, antes de assumir a sua posição, antes de assumir a responsabilidade de dizer, eu vou avançar, eu vou enfrentar, eu vou passar por esse vale, eu vou buscar essa solução, eu vou atrás desse concurso, eu vou buscar a restauração do meu casamento, dos meus filhos, da minha família, da minha casa. Enquanto você não avançar de verdade nessa direção, você dizer que é impossível é apenas uma opinião. É apenas uma opinião, não é um fato. Então eu quero trazer uma palavra nessa noite para o nosso coração. Deus colocou no meu coração, querido, sobre isso. Sobre a realidade de que em Deus e nele, por causa dele, e quando estamos alinhados com a vontade dele, nada, absolutamente nada é impossível. O que nós vamos experimentar e o que nós precisamos encontrar de verdade é qual é a vontade de Deus. Porque se estivermos alinhados com a vontade de Deus, se estivermos alinhados com os propósitos de Deus, com os planos de Deus, não com o nosso querer, não com a nossa vontade, não com os nossos planos, mas com a vontade soberana de Deus, nada é impossível. Porque o que é de Deus, Ele faz. O que está nos planos dEle, Ele cumpre. E o que eu e você precisamos, querido, é começarmos a nos alinhar verdadeiramente ao coração de Deus. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia em 1 Samuel, capítulo 14, versos de 1 em diante, verso 1 em diante. Capítulo 14 de 1 Samuel. Nós temos um episódio muito interessante, que é um episódio em que Israel está ali no momento já de desvantagem. Saul, como rei de Israel, já vem sendo repreendido por Deus. Samuel já havia repreendido Saul. E por conta dos erros de Saul, Israel está numa situação muito difícil. E aí a gente chega no capítulo 14, que nós vamos ver um episódio em que Jonatas, filho de Saul, preocupado com a situação, ele toma uma atitude. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 1. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu jovem escudeiro: vamos ao destacamento filisteu do outro lado. Ele, porém, não contou isso a seu pai. Saul estava sentado debaixo de uma romanceira na fronteira de Gibeá, em Migron. Com ele estavam uns 600 soldados, entre os quais Aías, que levava o colete sacerdotal. Ele era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias e neto de Eli, o sacerdote do Senhor em Siló. Ninguém sabia que Jonatas havia saído. Em cada lado do desfiladeiro em que Jonatas pretendia atravessar para chegar ao destacamento filisteu, havia um penhasco íngreme. Um se chamava Bozes, o outro Senê.
Havia um penhasco ao norte na direção de Micmas, e outro ao sul na direção de Geba. E Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Disse então o seu escudeiro: faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Jonatas então disse: venha, vamos atravessar na direção dos soldados e deixaremos que nos avistem. Se nos disserem: esperem aí até que cheguemos perto, ficaremos onde estivermos e não avançaremos. Mas se disseram: subam até aqui, subiremos, pois este será um sinal para nós de que o Senhor os entregou em nossas mãos. Então os dois se deixaram ver pelo destacamento dos filisteus, que disseram: vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. E gritaram para Jonatas e seu escudeiro: subam até aqui e lhes daremos uma lição. Diante disso, Jonatas disse a seu escudeiro: siga-me, o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas escalou o desfiladeiro usando as mãos e os pés, e o escudeiro foi logo atrás. Jonatas os derrubava e seu escudeiro logo atrás dele os matava. Naquele primeiro ataque, Jonatas e seu escudeiro mataram cerca de 20 homens numa pequena área de terra. É interessante, queridos, esse texto, essa história, e nós tentarmos extrair algumas lições, porque aqui nós não temos apenas lições históricas, mas nós temos algumas lições para aplicar nas nossas vidas, para nós percebermos o coração de um jovem, Jonatan, filho de Saul, que está vendo o seu pai, usando uma linguagem mais coloquial e nos dias de hoje, metendo os pés pelas mãos e ofendendo Deus e se distanciando de Deus e desagradando Deus, e por conta disso Israel está pagando o preço. E é interessante que Jonatas parece que Saul tinha meio que se acomodado, e ele está agora debaixo ali das romanzeiras com seus 600 soldados, soldados que não tinham muitas condições de luta, pelo menos aparentemente, na visão deles, porque se você voltar um pouquinho comigo no capítulo 13, você vai ver algo que os filisteus tinham feito com Israel. Os filisteus tinham tirado todos os homens que trabalhavam com metais. E diz o verso 19 do capítulo 13, que naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim eles tinham que ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas, machados e foices. O preço para afiar rastelos e enxadas era 8 gramas de prata, e 4 gramas de prata para afiar tridentes, machados e pontas de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos, exceto o próprio Saul e seu filho Jonatas. É interessante, queridos, que nós estamos diante de um soldado, de um exército desarmado. Nós estamos aqui vendo um rei, Saul, permitindo que um povo inimigo, que o havia de alguma forma dominado, estabelecesse sobre aquele exército, sobre aquele povo, uma opressão tal. E algo que o inimigo ele é mestre em fazer na minha vida e na sua vida é tirar de nós as armas. Por isso que uma das coisas que você tem mais dificuldade de fazer na sua vida espiritual é orar. Você já reparou nisso? O que você menos faz, e eu não me sinto preocupado em estar cometendo uma injustiça ou um equívoco aqui, porque eu posso afirmar com tranquilidade que o que menos nós fazemos, e eu me incluo nisso, na nossa vida cristã, por exemplo, é orar. E a oração é uma das nossas, se não a nossa maior arma de guerra. Outra coisa que nós pouco fazemos e temos perdido a percepção de fazer é louvar. Sexta-feira, estávamos aqui celebrando o culto de gratidão pelo milagre na vida da nossa querida Jaqueline, a cura extraordinária e sobrenatural que Deus trouxe para ela.
E eu pude compartilhar a história de Josafá, que quando ele é ameaçado pelos exércitos inimigos e ele recebe uma palavra de Deus de que Deus iria dar vitória, a primeira coisa que ele faz é colocar diante do exército os seus levitas para irem louvando adiante do exército. Quando a gente vê Josué indo para conquistar Jericó, a distribuição e a organização que Deus manda fazer do cortejo para rodear a cidade, quem tinha que ir à frente? Os levitas, tocando as trombetas e puxando o louvor e a adoração, porque louvor é arma de guerra. Louvor é a senha, eu gostei dessa frase, eu ouvi de um pregador um tempo atrás, louvor é a senha de acesso ao trono de Deus. Entrai pelas suas portas com cânticos, e em seus átrios com hinos de louvor. E por que nós murmuramos tanto? Por que nós lamentamos tanto? E por que nós praguejamos tanto? E por que nós reclamamos tanto? E por que nós paralisamos tanto? Porque na verdade o inimigo sorrateiramente tem tirado as espadas e as lanças das nossas mãos. Ele tem feito com que de uma maneira muito sutil, eu e você achamos normal não termos espada e lança. E ficamos talvez esperando que o rei tenha, e o rei tinha a sua espada. E Jonatas tinha a sua espada, eram os únicos que tinham armas para guerrear naquele momento. E aí eu estava pensando nesse texto, eu quero tomar muito cuidado, porque tem algumas coisas que vêm do meu coração e eu não posso afirmar que seja isso categoricamente o que o texto está mostrando para nós. Mas eu creio que há algo aqui, há um simbolismo aqui muito importante, talvez para alguns de nós que estamos aqui. E aqui eu queria começar puxando um pouquinho, não apenas para nós líderes na igreja, como líderes de célula, líderes da igreja, líderes da congregação, que precisamos levantar as nossas espadas, as nossas armas de guerra e guerrear pelo corpo de Cristo, para que nossos irmãos que talvez ainda precisem ser fortalecidos, animados e restaurados, possam vir junto. Mas eu quero ir um pouquinho mais intimista, eu quero ir na sua casa, querido. Talvez na sua casa só tenha sobrado uma espada. E essa espada está na sua mão. E se você não pegar essa espada, e se você não começar a lutar e guerrear pela sua casa, não duvide, o inimigo vai terminar de destruir o que ele começou a quebrar. Você consegue perceber isso, querido? Talvez na sua vida, talvez em áreas da sua vida, você se veja hoje apenas com uma pequena espada. Você ainda tem uma pequena força, você ainda tem uma pequena esperança, você ainda tem uma pequena oração, você ainda tem um pequeno louvor saindo dos seus lábios. Mas eu quero dizer para você, se você fizer a escolha de Saul, de ficar debaixo das romãzeiras, descansando à sombra, nada vai mudar. Mas se você se levantar, e como fez Jonatas, você assumir uma atitude de guerra, uma atitude de batalha, eu quero dizer para você, querido, você vai ver mudanças na sua casa, na sua família, na sua vida, na sua história. Eu creio nisso. Você crê nisso? De verdade? É interessante a gente olhar então aqui um pouquinho a história e tentar tirar algumas lições para nós. Eu quero que você guarde essa frase hoje, porque eu creio que Deus está querendo dizer isso para nós, como famílias, como igreja, como povo de Deus. Porque eu tenho visto que cada dia que passa parece que alguns de nós somos tomados por um medo, por uma insegurança, como se não houvesse esperança para o mundo, não houvesse esperança para nós, não houvesse esperança ao nosso redor. Há uma confusão, algumas pessoas, por lerem a palavra de Deus, que fala que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria, ou será que o Senhor encontrará amor? A gente faz uma confusão de que como se a Bíblia já estivesse determinando que não há mais esperança para o amor, não há mais esperança para o povo de Deus, porque a iniquidade vai imperar. Não, querido, não. Há sim um crescente de malignidade no mundo ao nosso redor.
Isso inclusive está previsto nas Escrituras. Mas Deus colocou um povo nesta terra chamado igreja, que sou eu e você, para que no nosso meio o amor aumente, para que no nosso meio a justiça persevere, para que no nosso meio a santidade cresça, para que no nosso meio a experiência do sobrenatural de Deus e do milagre do Deus que pode todas as coisas no mundo que já é no maligno seja visível. Não é para nós cruzarmos os braços e dizermos, tá bom, então vamos viver em iniquidade, vamos nos degladiar uns aos outros, vamos nos ofender, porque afinal de contas, se eu vou esperar amor de quem? O amor de muitos esfriaria. Vai encontrar amor na terra? Sim, no meio do povo de Deus, no meio do seu corpo, da sua igreja, vai encontrar amor. Mas eu só vou entender isso se eu me levantar como Jonatas fez. Parece que Jonatas aqui, ele fica incomodado. E ele olha aquela situação, e ele vê seu pai meio, talvez já meio perdido no seu reino. Jonatas tinha uma amizade com Davi. Eu não sei afirmar aqui até que ponto ele já tinha noções do que Deus esperava ou não para Israel através de Davi. Mas eu vejo aqui um jovem que se incomoda, que se inquieta. Ai, como é lindo ver o que Deus faz quando um homem, uma pessoa apenas, Deus só precisa de um. Por isso que quando eu fui ver o filme essa semana e depois Miriam deu a sugestão de nós colocarmos o clipe aqui na abertura do culto, e eu falei, vamos colocar, porque esse filme fala muito disso, fala dessa identidade em Deus e fala do investimento em uma pessoa. Porque, querido, para Deus basta um. Basta uma mulher, basta um jovem, basta um adolescente, basta um homem inteiramente colocado nas mãos dele, que ele derruba muralhas, ele transforma situações, ele muda a história. Deus só precisa de um. Você quer ser esse um na sua casa? Você quer ser esse um na sua família? Você quer ser esse um nessa cidade perdida de Rio de Janeiro? Você quer ser esse um no meio da sua empresa, talvez que está enfrentando lutas, esse um dentro do seu escritório, dentro do seu quartel? Eu não sei onde Deus tem te colocado, onde Deus tem te levado, mas Deus só precisa de um. E aqui eu tenho um Jonathan. Todos estavam descansando, todos estavam, talvez, sem saber o que fazer, desanimados, sem armas. Uma igreja desarmada, uma igreja despreparada, um povo, um discípulo sem as armas para a guerra, fica presa fácil do inimigo. Cuidado, querido. Quando a gente insiste tanto aqui na igreja para que você se prepare, para que você estude, porque a nossa grande arma de guerra está aqui. Jesus, a palavra de Deus, nós sabemos que ela é a espada de dois gumes, ela é a nossa arma. É o alimento, é a alma alimentada por essa palavra que vai encher o nosso coração de fé no dia da incerteza, no dia da angústia, no dia da insegurança. O que nos dá segurança, querido, me perdoe dizer assim, falo isso com muito carinho, e até a turma depois brinca comigo por causa disso, mas é com muito carinho. O que te dá segurança, querido, não é o seu emprego, não é o seu salário, não é a sua conta corrente, não é a sua carreira garantida, é a palavra de Deus firmada no seu coração, que vai te firmar no dia mau. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas, porque senão a gente fica colocando outras coisas antes de Deus. E essas outras coisas não garantem, querido. Obedece a palavra, que a sua vida vai mudar. Obedece, porque basta uma palavra de Deus no teu coração para transformar a tua vida completamente. Obedeça a palavra. Jonathan não ficou acomodado. Jonathan viu aquele exército paralisado, Jonathan viu aquele exército desanimado, e ele se posicionou, e ele pegou a sua espada, ele chamou o seu escudeiro, ele tomou uma iniciativa. Ninguém mandou ele ir, pelo contrário, ele foi escondido. Ele foi escondido porque ele sabia que a maioria ia dizer para ele, isso não vai dar certo. É tão bacana quando a gente ouve isso não vai dar certo.
Para com isso é loucura. Para que você está fazendo isso? Para que você está se desgastando tanto com isso? Para que você está se preocupando tanto? Já ouvi isso tanto, gente. Mas quando você tem a convicção na alma de que Deus mandou, faça. Faça, porque Deus vai com você. Faça. Ninguém mandou ele ir, mas ele foi. Ele não podia ficar esperando. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido, você tem que ir. Seu sonho não vai se tornar realidade se você não for. Sua célula não vai ser uma célula forte se você não for. Sua família não vai ser transformada se você não for. Seu trabalho, sua carreira não vai melhorar se você não for. Deixa eu dizer uma coisa para você, semeando, de semear, plantar, talvez você não colha. Talvez venham tempestades, talvez venham vendavais secas e você não colha. Mas se você não semear nada, você não vai colher nada mesmo. Então se levanta e começa a fazer algo para mudar a sua história. Se levanta e começa a assumir um compromisso de melhorar a sua carreira, a sua vida, o seu trabalho, a sua família, os seus estudos. Eu quero aqui aplicar isso em todas as áreas, querido. A obra não é fácil nem gratuita. Jonathan tinha uma convicção, viu uma necessidade, se levantou, assumiu a responsabilidade, chamou seu escudeiro e foi. Mas não foi fácil. O texto destaca, e sempre que a Bíblia destaca assim, coisas especiais, a gente procura ir conhecer um pouquinho melhor essa geografia. E o texto está dizendo que tem duas montanhas. E Jonatas está passando, ele precisa passar entre essas duas montanhas, e o exército filisteu está acima. E ele tem que subir para alcançá-los. A gente consegue ver isso na descrição do texto. Mas o autor ele é tão cuidadoso que ele coloca o nome das duas montanhas, Bozes e Cenes. Bozes é montanha de pedra branca. A gente não sabe muito bem que tipo de rocha era essa, mas era uma montanha de pedra mesmo. Não é montanha de barro, de mata, não, é de pedra. Então isso a gente deriva aqui, muito escorregadia, muito difícil. Talvez um paredão aí do Pão de Açúcar, uma pedra nesse sentido. Cenes é cheia de espinhos. Cheio de espinhos. De um lado eu tenho uma montanha que é pedra pura, do outro eu tenho muitos espinhos, e é esse relevo, é esse local que Jonathan e o seu escudeiro vão escalar com as mãos e os pés. Você acha que foi fácil? Você acha que foi tranquilo para eles? Sabendo que os inimigos estão lá em cima esperando. E talvez esses inimigos, naquele momento Deus começa a operar, a gente não sabe o que Deus faz ali, move nos corações daqueles homens, mas parece que dá a ideia de que à medida que Jonathan vai subindo e que ele vai chegando perto do inimigo, parece que o inimigo vem tentar pegá-lo para aprisioná-lo, alguma coisa assim, que dá a impressão que ele puxa o cara de cima, o cara cai embaixo, o escudeiro que está embaixo mata ele. E assim eles vão subindo e derruba um e derruba o outro e vai, e derruba o outro e vai. Mas isso não é fácil. Quando nós lemos o texto, quando a gente abre a Bíblia, a gente lê a história, a gente lê em 3 minutos, 4 minutos, é tudo lindo e maravilhoso. Ele foi lá e com seu escudeiro ele matou 20 homens numa primeira atacada. E depois, se você continuar lendo a história, você vai ver que Deus começa a despertar o exército, e começa a tremer, e começa a mover, e o pavor toma conta, e aí Deus faz uma obra ali extraordinária. Mas começou com um homem que sabia que a obra não é fácil. Querido, trazendo um pouquinho para a sua vida pessoal, melhorar a sua família não é fácil. Até quando você vai ficar choramingando que as coisas estão difíceis em casa e você não vai estudar mais um pouco para melhorar as condições de trabalho que você tem? Até quando você vai ficar se escondendo atrás da crise do Brasil e dizendo que não dá para vender, já que você trabalha com venda e por isso você não ganha dinheiro, enquanto isso tem um monte de cara aí ganhando dinheiro e vendendo muito? Até quando você vai dizer que não dá para passar no concurso, porque tem muita gente para fazer a prova, só que alguém passou e você não passou? Até quando você vai ficar dizendo que não dá, porque é difícil, porque é difícil, porque é difícil? Sim, é difícil, mas mova-se, pegue a sua espada, levante-se, seja na sua carreira, seja na sua casa, seja na sua célula, seja na sua igreja. Nós precisamos de um exército de valentes.
Um exército de valentes. Homens e mulheres dispostos a mudar essa história. Homens e mulheres dispostos a dizer: eu não sou dos que retrocede, mas eu sou do que avança. Se eu faço algo, faça melhor. Se eu produzo algo, produza melhor. Se eu toco um instrumento, toque melhor. Até quando vamos ficar fazendo mais ou menos? Ou quando estiver difícil, vamos deitar debaixo da romanceira, cruzar os braços e dizer: não tem jeito, a crise está grande. A crise pode estar grande, mas no céu não tem crise. O exército que está lá em cima te esperando pode ser gigante, mas o Deus que você serve é maior do que esse exército. O problema na sua casa pode estar aparentemente insolúvel, mas o Deus que você está diante dele, querido, é poderoso para solucionar qualquer situação. Mas você tem que se levantar, você tem que tomar uma atitude, você tem que fazer algo, você tem que reagir, você tem que se comprometer. Tudo que vale a pena exige esforço e trabalho. Tudo. Não vem de mão beijada, não cai do céu. A única coisa que caiu do céu foi Satanás. Então não espere que caia do céu no seu colo, porque se cair não vai ser muito boa coisa. Você precisa assumir a sua responsabilidade. Você tem que pagar o preço para alcançar a vitória. Crescer dói, conquistar dá trabalho. Ser vitorioso requer treino. Os espinhos estavam lá, certamente eles se arranharam, certamente eles se feriram, talvez eles escorregaram alguns momentos na pedra, talvez as mãos começaram a sangrar. A gente não sabe, não tem essa riqueza de detalhe, mas é tentar visualizar o cenário e natural, são homens como eu e você. Se nós ficarmos esperando as condições favoráveis, que tudo se acalme, que tudo esteja maravilhoso, que tudo esteja solucionado, nós nunca veremos os milagres de Deus na nossa vida, querido. Deus colocou uma espada na sua mão. Deus te deu uma promessa. Deus te deu salvação. Deus te deu o que tem de mais precioso, que é a salvação em Cristo Jesus. E ainda colocou em você o Espírito Santo como um companheiro pessoal, presente na sua vida. Para de olhar para trás, para de ficar paralisado. Solta esse freio de mão e bota esse carro na pista e faz a tua vida avançar para a glória de Deus. Líderes de célula, está difícil na célula? Seja bem-vindo, bem-vindo ao ministério, bem-vindo à liderança, bem-vindo ao desafio de fazer com que cada pequena célula seja um farol de Deus nessa cidade em trevas. Então, se você entender que é isso que você está fazendo, então deixa eu te dar uma boa notícia, não vai ser fácil mesmo, mas você tem um Deus que diz que está contigo. E se você fizer, Ele entra nessa briga com você. Ele entra nessa briga com você. Ele vai com você. Ele quer estar com você. Ele quer te abençoar. Ele quer te dar graça. Ele quer te ver avançar. Mas para isso, querido, você precisa perseverar. Você precisa ser ousado. Você precisa dar passos de fé. Se você olhar o verso 6... do capítulo 14, Jonatas disse a seu escudeiro: vamos ao destacamento daqueles incircuncisos, talvez o Senhor haja em nosso favor. E aí Jonatas faz uma declaração de fé linda: nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Isso é uma declaração de fé. Nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Nada pode impedir o Senhor de restaurar, nada pode impedir o Senhor de salvar, nada pode impedir o Senhor de fazer-nos avançar, nada, nada, porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Agindo Deus, quem impedirá? A gente.
Porque a gente não obedece. A gente não avança. A gente não se levanta para batalhar. Porque às vezes a gente fala isso e a gente pensa assim, ninguém pode impedir Deus. Não é bem assim. Isaías, Deus diz assim, alarga o lugar da sua tenda. Estica bem as amarras. Não o quê? O impeças. Na soberania de Deus, querido, Ele tem o seu plano, mas Ele age com homens que estão alinhados com Ele. O plano de Deus era levar o povo de Israel à terra prometida. A primeira geração que vem com Moisés, chega diante da terra prometida e tem uma atitude de total incredulidade, blasfêmia e rebeldia. Esse povo ofende Deus. Esse povo impede que Deus o coloque dentro da terra prometida. E Deus diz, dá meia volta e vai morrer no deserto. Aí vem a segunda geração. Agora, com Moisés já idoso e Josué começando a caminhar na liderança. Josué dá uma orientação assim, não pequem como pecaram seus pais. Eu fico imaginando que Josué devia estar tremendo nas bases, que se o povo faz a mesma coisa que os pais fizeram, Deus ia dizer assim, volta para o deserto. E aí ia vir a terceira geração, a quarta geração, a quinta geração. Quantas gerações forem necessárias? Porque para Deus não existe tempo. A promessa dele de dar a terra prometida ao seu povo está garantida. Quem é que vai tomar posse dessa promessa? A promessa de Deus de dar as nações por herança a quem pedir a Ele na obra missionária está garantida. Mas quem vai tomar posse dessa promessa? A promessa de Deus de que quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações, Jesus virá, está garantida. Mas em qual geração que isso vai se cumprir? Eu tive aula com um doutor em missões, eu era um garoto, adolescente ainda, início de juventude. E ele disse assim, Apocalipse 5, todas as tribos, povos, línguas e nações diante do trono do Cordeiro, já é uma realidade hoje. Porque Deus é eterno e é atemporal. Então isso já é diante de Deus hoje. Qual é a geração humana que vai fazer isso se cumprir? Ser ousado com Deus, querido, é ter uma declaração de fé nos lábios, mas uma atitude de fé nas mãos, nos braços, nas pernas. Ter uma atitude de fé no agir, no se mover. Porque Jonatas sabia que ali havia risco. Jonatas sabia que era uma investida perigosa. Jonatas sabia que a vida dele estaria em perigo. Jonatas sabia que seria difícil. Mas ele, por fé, deu um passo de ousadia. Era íngreme. O texto ele dá alguns detalhes, era um relevo íngreme. O risco de queda, os espinhos, tudo na vida tem risco. E aí deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja. Alvos maiores terão riscos maiores. Você às vezes pede para Deus te dar a oportunidade de avançar. Mas aí você fica tenso quando você tem que você começa a ganhar mais e você tem que começar a pagar mais coisas. Aí eu lembro da minha falecida sogra, quando às vezes eu estava em casa e ela estava junto lá por algum motivo, e aí eu comentando, falava, mais conta para pagar, ela falava assim, para de reclamar, porque só paga quem tem. Quem não tem, não paga, não faz dívida para pagar. E ela sabia bem o que era isso. Viveu com um salário mínimo e toda vez que a gente estava lá junto, na hora de comprar uma sobremesa, um refrigerante, uma coisa, ela ia lá quietinha, vinha ela com R$50. Toma, compra lá. Compra lá para os meus netinhos. Como igreja, queremos avançar, queremos crescer. Aí temos medo de pagar uma obra, a compra de um imóvel que custa 600 mil. Mas aí a gente visita uma outra igreja e vê que só para fazer parte da construção foi 3 milhões. Não estou dizendo que tem que ser grande ou pequeno, eu só estou dizendo o seguinte, que
Se Deus começa a levar você, querido, para desafios maiores, os riscos serão maiores. E aí você tem fé para R$100 e não tem fé para 1.000. Você tem fé para 1.000 e não tem fé para 10.000. Você tem fé para 10.000 e não tem fé para 100.000. Eu não sei, eu só estou dando um exemplo para você. Qual é o passo de fé que você está disposto a dar? Qual é o passo de fé que você está preparado para dar? Porque você diz e cantamos no louvor, e depois a Jeane veio com uma sequência de cânticos que foi muito alinhada a essa palavra, de um Deus que provê, de um Deus que sustenta, de um Deus que garante. Garante o quê? Porque quando você tem que dar o passo de fé, você não dá porque você acha que não vai conseguir. Porque você está garantido em você. Então ele não está garantindo. Entende? Percebe? Eu não estou dizendo, irmãos, por favor, que isso é simples. Eu só estou dizendo que isso tem que ser uma verdade. Tem que ser uma verdade na minha vida e na sua vida. Tem que ser um exercício diário. E nós vamos crescendo de fé em fé. Nós vamos crescendo em pequenas experiências de fé que nos levam a novas experiências de fé, que nos levam a novas experiências de fé, que nos levam a novas experiências e novas experiências. E aí nós vamos avançando de fé em fé diante de Deus. Mas se você não começar a dar os passos de fé hoje, a fé que nos chama a romper com o conformismo, a fé que nos chama a romper com a acomodação, o medo vai dizer para você não ir, o medo vai dizer que é perigoso, o medo vai dizer que não dá, o medo vai dizer que é um risco desnecessário, o medo vai dizer que não há necessidade, o medo vai dizer que o mundo é assim mesmo, e não faz sentido você se esforçar para mudar isso, mas eu quero dizer para você que Deus diz, vá e eu dou a vitória, vá e eu vou com você, porque Deus é o que salva, com muitos ou com poucos, Deus é o que salva, com uma espada ou com 100 espadas, porque o que Deus quer, Deus cumpre. E talvez, querido, nesse processo, você precise encontrar alguém que diga assim para você, faça como estiver no seu coração, porque eu irei com você. Como é bacana ver aqui o escudeiro de Jonatas, no verso 7. Disse o seu escudeiro, faze tudo o que tiveres em mente, eu irei contigo. Como é bacana nós percebermos a importância de termos perto da gente pessoas que dizem para nós assim, vamos junto, estou contigo nesse negócio, vamos batalhar que vai dar certo, vamos avançar porque vai dar certo. Deus está nesse negócio. Você precisa, querido, encontrar pessoas ao seu lado com determinação para continuar, pessoas que sonhem em crescer. Você precisa ter pessoas perto de você que sejam maiores do que você, que vão puxar você para cima. Você precisa, querido, ter pessoas perto de você que têm cultivado uma vida de intimidade com Deus, de caminhada com Deus, de santidade, que vão ajudar você a ser mais santo, que vão ajudar você a ser mais dependente de Deus, que vão ajudar você a estar mais perto de Deus. E é por isso que você precisa caminhar em comunhão na igreja, em comunhão com o corpo de Cristo, em comunhão com a família de Deus, porque é nessa família que você vai encontrar pessoas que vão dizer juntos, vai dar certo. Vamos avançar, vamos conquistar, vamos vencer, vamos batalhar. Estava um dia desses ouvindo uma mensagem do pastor Luciano Subirá, achei bastante interessante, ele falando sobre vontade de Deus. E ele contou uma experiência que ele teve quando adolescente, num congresso. Que ele contou ali naquela pregação que ele estava num congresso e o pastor que pregava disse para os jovens ali, para os adolescentes, seria tão mais fácil se existisse um livro que já contasse para nós todas as coisas que vão acontecer. Como será a nossa adolescência, como será a nossa juventude, qual vai ser o nosso trabalho, com quem nós vamos casar, né? Quais escolhas temos que fazer, porque já está tudo escrito ali, tudo certinho. Seria tão mais fácil, não seria? Se Deus tivesse entregue esse livro para cada um de nós, é isso aqui, fulano, você vai encontrar em tal cidade, o nome dele é esse, o nome dela é esse, está aqui, você vai ter filho no ano tal, você vai ter uma filha no ano tal, vai acontecer isso com você, você vai quebrar a perna no ano tal. Um livro que já contasse tudo, seria muito bom, não seria? Parece que sim.
E aí o pregador disse assim, mas esse livro existe. Esse livro existe. Salmo 139. Diz que Deus já escreveu todos os nossos dias diante dele. Só que tem um detalhe, esse livro não está acessível a mim nem a você. Mas ele está acessível ao maior escudeiro que pode andar ao seu lado. E o nome dele é Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo conhece esse livro, querido. Então que tal se aproximar dele e ouvir o que ele está mandando você fazer, porque ele sabe o que vai acontecer amanhã. Que tal você crescer em intimidade com o Espírito Santo, que é o fiel escudeiro? Não é à toa que o texto está dando tanta ênfase ao escudeiro, ao escudeiro, ao escudeiro. Esse é o Espírito Santo, do lado do homem de Deus, da mulher de Deus, que decide obedecer a Deus. É Ele que protege você, querido. É Ele que anda ao seu lado, é Ele que te sustenta, porque Ele sabe como será o amanhã. Ele é o teu consolador, Ele é aquele que te fortalece, Ele é aquele que te inspira, Ele é aquele que te dá criatividade, Ele é aquele que te dá visão, Ele é aquele que te exorta. Quando você fica angustiado e não sabe o que fazer, essa decisão não está boa, eu não tenho todos os dados, mas vem o peso na alma. E se você está em intimidade com Ele, você diz, não é para fazer. Mas quando você está alinhado com Ele, Ele fala assim no seu coração, vai e faz o que está na sua mente, porque eu irei com você. Eu irei com você. O problema é que a gente está com um monte de crente querendo viver a vida sozinho. Você não precisa viver sozinho. Jesus salvou você da morte eterna. E o Espírito Santo está com você para te conduzir todos os dias da vida eterna que você já começou a desfrutar, querido. Então ouça o Espírito. Obedeça ao Espírito, convide o Espírito a entrar com você na batalha. Fale com Ele. Temos um trabalho a fazer e precisamos de companheiros de lutas ao nosso lado. Precisamos de escudeiros ao nosso lado. Precisamos de homens e mulheres fiéis. Mas, sobretudo, precisamos do Espírito Santo de Deus. Porque nem eu nem você podemos avançar sozinhos, mas Ele vai conosco, Ele vai conosco, Ele vai ao nosso lado, Ele nos sustenta. Por isso, querido, deixa eu dizer isso para você nesta noite, para a gente encerrar. O impossível é apenas uma opinião, não é um fato. O que você precisa é se levantar e ver o impossível se tornar possível, debaixo do poder, da autoridade e da graça de Deus. Ah, Igreja Viva, meus irmãos, minhas irmãs, Deus tem tanto para fazer na sua vida, na minha vida e na nossa vida como igreja. Mas para isso nós temos que parar de ouvir o medo e começar a ouvir o Espírito, que diz, vai, porque eu vou com você. Vai, porque eu estou com você. Vai, porque eu sou Deus que te sustenta. Santifique-se, porque amanhã o Senhor fará maravilha no seu meio. Marche, avance, assuma um compromisso. Não importa se a rocha é escorregadia, se tem muitos espinhos. Se eu estalar o dedo, você está lá em cima. Seria muito fácil, mas eu quero que você escale essa rocha. Vai ter arranhão, vai doer a mão, vai cansar, mas você não é daquele que desiste. Você é daquele que persevera, porque o justo vive pela fé. Amém, querido? Feche seus olhos, vamos orar. Eu gostaria de orar por você, querido, nessa noite. Eu gostaria de interceder pela sua vida. Porque eu desejo que essa palavra fale ao seu coração como falou ao meu. Essa certeza do Deus que está conosco para cumprir os planos dele, aconteça o que acontecer. Mas para isso nós precisamos estar alinhados com o Senhor. Nós precisamos alinhar o nosso coração com o coração dele, para podermos entrar na terra prometida,
para podermos subir a montanha e enfrentar os inimigos, para vivermos o que Ele tem planejado para nós. Eu gostaria de orar por você, querido. Se Deus está falando ao seu coração, se você nesta noite quer um renovo do Senhor, se você nesta noite chegou aqui e precisa dizer para Deus: Deus, eu quero avançar, eu quero ir além, eu quero ser um líder de célula melhor, eu quero ser um líder na sua igreja melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser uma esposa melhor, eu quero pegar essa espada que está há tanto tempo na bainha, e eu deixando o inimigo fazer uma bagunça na minha casa, na minha família, eu quero desembainhá-la hoje. E eu quero pedir que o Senhor me dê uma unção fresca, um renovo. Eu quero sair daqui enfrentando o que for necessário enfrentar, mas eu quero enfrentar essa batalha para honrar o Teu nome e ver o Teu milagre, ver as transformações que o Senhor tem preparado para mim. Eu quero, Senhor, eu quero viver o Teu querer, eu quero viver a Tua vontade. Se você quer falar isso para o Senhor nesta noite, querido, eu gostaria de orar por você. Levante a sua mão onde você estiver. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Estou vendo que tem bastante gente levantando a mão, então vamos ficar de pé, vamos cantar uma canção. E aí vamos fazer um momento de oração. Vou convidar você que levantou sua mão, vem aqui à frente, para nós orarmos juntos, para nós intercedermos juntos, para nós pedirmos juntos: Senhor, eu quero ouvir mais o Teu Espírito do que o medo. A palavra de Deus diz que o homem espiritual se inclina para o espírito, o homem carnal se inclina para a carne. Então nós precisamos pedir ao Senhor nessa noite: Senhor, fortalece-nos no espírito, para que a gente se incline para o espírito, para que a gente ouça o que o Espírito tem para nós, para que a gente tenha discernimento do que o Senhor quer para nós, para que a gente perceba a Tua vontade, para que a gente obedeça a Tua voz, e o medo não fale mais alto, as dificuldades não nos paralisem, mas nós queremos avançar sabendo que o Senhor é Deus, e é o Senhor quem tem cuidado de nós. Vamos cantar uma canção? Enquanto cantamos, querido, você pode vir à frente, você pode sair do seu lugar, para nós estarmos orando. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em Ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve, atrai-me pra o Teu lado estar. Espero em Ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do Teu Querido, eu amor. não sei onde é que está o inimigo, onde é que ele tem tido vitória, mas eu creio que Deus nos trouxe essa palavra essa noite porque Ele quer que a gente se posicione para guerrear, para vencer essas batalhas. Talvez você precise assumir uma postura de guerrear pela sua casa hoje, querido.
pela sua família, pelo seu casamento. Talvez você precise guerrear pelos seus filhos hoje. Há uma cultura sendo propagada por aí que nós temos que deixar os filhos à vontade. Eles têm que fazer as escolhas. Eles têm que experimentar tudo o que eles quiserem. Quero dizer para você, querido, que isso é uma mentira do inferno. Porque nós não geramos filhos para povoar o inferno, nós geramos filhos para povoar o céu. E talvez o inimigo esteja laçando a sua casa, laçando os seus filhos. Você precisa desembanhar a espada hoje, querido, e guerrear pelo seu filho. Eu lembro do testemunho de um pastor, uns anos atrás, que lutou muito tempo com seu filho que era travesti, se assumiu travesti. E quase todas as noites esse pastor ia buscar o seu filho na rua. Seu filho massacrado, alcoolizado às vezes. E aquele pastor cobria seu filho e trazia ele para casa. E orava por ele, lutava por ele. Até o dia que aquele jovem derramou-se aos pés de Cristo Jesus e foi plenamente transformado. Para de aceitar as mentiras do inferno como verdade para sua casa, querido. Para com isso. Tira a espada. Enfrenta os espinhos. Enfrenta as pedras íngremes. Mas guerreia. Guerreia pela tua casa. Guerreia pela tua família. Guerreia pela tua parentela, querido. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor tem coisas extraordinárias para fazer na vida da tua igreja. Eu creio que o Senhor quer operar transformações lindas em nossas casas, em nosso lugar de trabalho, em nossa história. Eu creio nisso, Pai. Mas eu creio que o Senhor está esperando que os Jonatas se levantem. Eu creio que o Senhor está esperando os homens e as mulheres que vão se levantar e vão dizer: Senhor, eu vou porque eu sei que o Senhor pode fazer com muito ou com pouco. O Senhor pode fazer. E eu sou pequeno, eu tenho pouco, eu não sei muito, eu não tenho muita força, eu não sou muito capaz. Então o Senhor faz com pouco. O Senhor faz com pouco, Deus. Muda a história da minha família com pouco, Senhor. Muda a história da minha empresa, do meu trabalho, do meu quartel, da minha rua, da minha célula, da minha vizinhança. Muda. Eu sou pouco, eu sou pequeno, mas o Senhor é o Deus que faz com pouco ou com muito. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Ó Deus, aqui está o teu povo. Aqui está a tua igreja. Aqui está, Senhor, as famílias. Estão as famílias. Estão os jovens, estão as moças, estão os homens, as mulheres, dizendo que querem guerrear, que querem se levantar. Por isso, Deus, nós clamamos agora pelos nossos filhos. Deus, nós resistimos à operação do maligno sobre a vida dos nossos filhos. Satanás, tira as tuas mãos sujas da vida dos nossos filhos, porque eles não te pertencem. Eles não te pertencem. E nós repreendemos toda a investida do maligno. Nós clamamos, Senhor, dá-nos um coração na brecha, um coração de intercessor, um coração para lutar pela nossa família. Fortalece-nos, Senhor, e dá-nos a percepção clara da presença linda, maravilhosa, do fiel escudeiro do nosso lado, o Espírito Santo, dizendo para nós: eu estou contigo, eu vou com você, eu estou ao teu lado. Ah, Senhor, leva-nos além, leva-nos mais perto de Ti, leva-nos mais próximo ao Senhor, mais dependentes de Ti, para a glória do Teu nome. Completa a Tua obra, Senhor, completa a Tua obra, completa a Tua obra na vida da Tua igreja, completa a Tua obra nos nossos corações, para a glória do Teu nome. Renova-nos, Senhor, renova nossas forças, renova o nosso ânimo. Seja o dia difícil, seja o dia quente, o calor queimando, seja o dia pedregoso, o caminho pedregoso, seja o caminho espinhoso, nós não vamos retroceder, mas nós somos dos que avançam e avançaremos para a glória do Teu nome, Senhor, em total dependência de Ti, porque queremos estar mais perto de Ti,
Queremos sim voar como águia, queremos avançar, não para nosso bel prazer, mas para vermos a tua obra linda de transformação, vermos o inimigo derrotado, envergonhado, e vermos o teu nome glorificado em meio a esta cidade que tanto precisa do Senhor. Por isso, Deus, fortalece as nossas mãos para a batalha, fortalece os nossos pés para continuarmos marchando para a honra, glória e louvor do teu nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Face a face, Voltar ao seu lugar, querido, quero continuar ver-te, cantando. meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor, junto a ti. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra teu lado Pode sentar. Temos mais uma canção da Jeane, né, Jeane? Vamos lá? Um, dois. Agora tá ligado. Obrigado, pastor. Palavra de Deus para o nosso coração. Agradeço o carinho, agradeço o convite. Obrigada por nós estarmos aqui. E, mulheres, vocês gostaram desse vestido? Sim. Ai, é lindo, não é? Eu ganhei. Mas eu ganhei exatamente de uma equipe que está aqui, que trabalha para uma loja que eles abençoam umas pessoas, assim, que têm contato com igrejas e tudo mais. E eu, sem querer falar nada, aí simplesmente a pessoa perguntou: você quer? Eu quero! Então, meninas amadas, se vocês quiserem, é da Lara Valentina. Entrem lá no Instagram, tem o site. No Instagram, Lara Valentina Modas, né? E aí... Moda cristã. Aí vocês vão... Gente, tem cada vestido lindo. Coisa boa. Não coisa é? boa. Moda cristã. É? Irmãs, por favor, visitem o Instagram. Visitem. Não é? Com certeza. Tem cada vestido lindo, gente. Tem cada saia, tá? A saia que vem até aqui. Vocês vão ficar maravilhosos. Tem cada estampa linda. Vai lá, visita. De repente, eles mandam para sua casa já, tá? É uma bênção. Eu sei que muita coisa boa Deus tem para a vida daqueles que estão trabalhando a favor disso. Eu creio nisso. E Deus abençoa a minha vida com
Obrigada, Fábio, obrigado, Orlando. Gente, vocês são demais. Eles são pessoas realmente assim muito bacanas. Vamos terminar, né? E eu tô no 1º de dezembro lanço um single com a Cristina Mel, que é uma canção de Natal. Vai estar por aí nas redes sociais. Procurem lá, Noite de Paz, a música. É uma música de Natal que nós fizemos juntas, num lugar muito bonito em Teresópolis, para exatamente estar nesse período que a gente pega dezembro, né? E que você possa também cantar aqui, viu, Dani? Vai estar disponível de playback, essas coisas assim, o pessoal gosta de cantar. É um dueto, então os duetos se preparem para poder estarem cantando aqui, tá bom? Pode colocar a música Cristo Me Faz Viver e a gente encerra esse momentinho que a gente tem aqui, agradecendo a Deus já por tudo que Ele tem feito e que ainda vai fazer durante toda a semana na vida da gente. Amém? Pode ser? Bem sei que não pereço ante as dores que tentam me abater, pois não esqueço do grande amor da salvação que meu Jesus um dia me deu. São tantas lutas que eu às vezes chego a chorar, mas uma doce voz me diz assim: o teu clamor, meu servo, já é chegado a mim. Cristo me faz viver. Eu vou bem confiante, pois eu sei que ao meu lado está quem tem poder e quem me sustenta em tuas mãos, e não me deixa enveredar por caminhos vãos. Cristo, e Ele me faz viver, a sua compaixão me anima e me traz prazer de vida. E mesmo que a dor consiga a minha alma ferir, eu sei que o amor de Jesus há de minha vida suster, pois Cristo é quem me faz viver. Sim, Ele me faz viver. Sim, Ele me faz viver. Sim, Ele me ama, Ele me ajuda.
Amém. Obrigada, gente. Deus abençoe. Boa semana para vocês em Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar então, querido. Quero só dar um aviso. Nós temos uma cantina preciosa hoje. Bastante coisa gostosa de ontem ainda tem aí, né? Bastante doce. Fizeram hoje uma vaca atolada. Então tem esse climazinho gostoso, né? Então tem esse tempo de comunhão precioso também para você compartilhar com seus irmãos, tá bom? Olha para mim por um instante, que o amor de Deus, querido, o amor de Deus nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus, a comunhão, o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus hoje e para todos sempre. Amém? Siga em paz, querido, em nome de Jesus.